Em relação ao alimento como um elemento de consumo diferenciado, É, pode continuar falando, isso são as maravilhas do confinamento. Eu estou beleza, aqui não, tá ótimo. no O jardim de passarinho casa, entrou então muito nós bem temos como. contemplados com essa trilha sonora da natureza. Ótimo, ótimo. Então, alimento é um elemento de consumo diferenciado em que sentido? Eu acho que recupera um pouco do que eu comentei na questão anterior. É, é diferenciado porque influencia diretamente a saúde da população. E note que eu não estou discutindo aí o indivíduo, porque o indivíduo pode, no seu processo alimentar, no seu processo de acesso a recursos de saúde, etc., ele tem uma certa autonomia relativa que permite uma margem de manobra. Mas não vamos, a gente está falando de alimentação, a gente está pensando em consumo, na relação populacional. E aí, o consumo de alimentos, que tipo de alimento eu consumo, eu vou consumir, ou que tipo de alimento eu disponibilizo para uma população, tanto em termos qual alimento eu disponibilizo, mas também o acesso a esse alimento, e o acesso a gente já discutiu, está muito associado a poder de financeiro, né, acesso a recursos financeiros, mas ele é diferenciado por quê? Porque é ele que afeta a saúde dessa população. Volto a insistir num ponto, as pessoas têm que pensar que toda a omissão estatal no que se refere à questão da alimentação vai ter um custo direto associado à saúde pública. Então, as pessoas não têm, o indivíduo tem que entender que eu permitir o lucro excessivo por um mau alimento, por um alimento de má qualidade ou por um alimento cuja consequência do consumo dele vai influenciar na saúde da população, o indivíduo que produziu lucrou e aproveitou seu lucro, mas todas as decorrências na saúde desse processo, quem vai pagar é a sociedade como um todo. E aí as pessoas, em algum momento, dizem assim, nossa, como a gente gasta muito com saúde. Talvez a gente gaste muito com saúde porque a gente foi incapaz de entender que nós deveríamos ter agido de forma correta na hora da ingestão do alimento que deu essas consequências sanitárias de saúde. Então, sim, eu creio que é um alimento de consumo diferenciado. Para as pessoas terem uma ideia dessa discussão, se discute muito hoje que a dieta alimentar, não aquela dieta que as pessoas fazem para emagrecer, a dieta alimentar, aquilo que as pessoas consomem, está sendo considerado hoje uma das primeiras causas de morte no mundo. Ou seja, a associação clara entre comer alimentos não saudáveis está gerando obesidade, está gerando sobrepeso, e com a consequência de tudo isso está gerando um monte de gente sobrecarregando um sistema de saúde. Daí a sociedade é obrigada a cada vez ficar construindo mais hospitais, cada vez estar contratando mais profissionais de saúde, cada vez estar consumindo mais insumos medicamentosos, né, de estar investindo numa indústria de medicamentos. A gente gasta uma grana enorme investindo numa indústria de medicamentos para sanar problemas de saúde que poderiam ser resolvidos na sua origem, ou seja, no processo alimentar. Então, o aluno tem que compreender que a gente gera um gasto estatal enorme para remediar problemas de saúde e a gente poderia não ter todo esse gasto se as pessoas estivessem se alimentando corretamente. Então, eu tenho pessoas. Diga. E se você me permite, eu vou acrescentar também um custo que é horrível, que é o fato de que a deficiência nutricional compromete a vida das crianças, compromete a sua capacidade cognitiva, né? A desnutrição, a subnutrição, a desnutrição comprometem muitas vezes a capacidade cognitiva das crianças, então é uma espécie de uma reserva de futuro perdida em termos de valor humano. E o fato também de que há também esse custo com as crianças, ou seja,
há um comprometimento da integridade física das crianças que comem mal, que se alimentam mal, ou que têm um crescimento insuficiente, e além disso ser um enorme desvalor por si só, também há um subproduto disso que é extremamente nocivo, que é o comprometimento do potencial que essas crianças teriam para o futuro de transformação da sociedade, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente perde muito. Então, e perdemos nos dois pontos, você veja que interessante. A gente perde na subnutrição, naqueles que não tiveram condições de acesso a esse elemento de consumo, o alimento enquanto consumo, com consumo de qualquer mercadoria, e perdemos por aqueles que o consomem em excesso. Ou seja, a política alimentar é uma política de saúde. E no momento que eu não vejo política alimentar como política de saúde, a consequência é encarar o consumo alimentar como um consumo, como qualquer outro consumo, é um erro que a sociedade comete. Ela deveria rever esse ponto sem a menor dúvida.